Então vamos iniciar o Evangelho do dia 23 de outubro de 2016, reunião 14. Daniel tá chegando. Abre aí. Eu não trouxe o Evangelho, mas aqui, ó. Capítulo 22. Não separais o que Deus juntou. Aí tá Não, foi da cara. Indissolubilidade do casamento. Também os fariseus vieram ter com... Capítulo, 22. O 22. Não, que versículo? E tem Primeiro. Tô indo no primeiro, Também os fariseus vieram ter com ele para tentarem e lhe disseram: será permitido a um homem despedir sua mulher por qualquer motivo? Ele respondeu: não lestes que aquele que criou o homem desde o princípio os criou macho e fêmea, e disse: por esta razão o homem deixará seu pai e sua mãe e se ligará à sua mulher, e não farão os dois senão uma só carne? Assim, já não serão duas, mas uma só carne. Não separe, pois, o homem o que Deus juntou. Mas por que então, retrucaram eles, ordenava Moisés que o marido desse à sua mulher um escrito de separação e a despedisse? Jesus respondeu: foi por causa da dureza do vosso coração que Moisés permitiu despedisseis vossas mulheres, mas no começo não foi assim. Por isso eu vos declaro que aquele que despede sua mulher, a não ser em caso de adultério, e desposa outra, comete adultério. E que aquele que desposa a mulher que outro despediu, também comete adultério. Comentário. Imutável só há o que vem de Deus. Tudo que é obra dos homens está sujeito a mudança. As leis da natureza são as mesmas em todos os tempos e em todos os países. As leis humanas mudam segundo os tempos, os lugares e o progresso da inteligência. No casamento, o que é de ordem divina é a união dos sexos, para que se opere a substituição dos seres que morrem. Mas as condições que regulam essa união são de tal modo humanas que não há no mundo inteiro, nem mesmo na cristandade, dois países onde elas sejam absolutamente idênticas e nenhum onde hajam, com o tempo, sofrido mudanças. Daí resulta que, em face da lei civil, o que é legítimo no país e em dada época é adultério noutros países e noutra época. Isso pela razão de que a lei civil tem por fim regular os interesses das famílias, interesses que variam segundo os costumes e as necessidades locais. Assim é, por exemplo, que em certos países o casamento religioso é o único legítimo. Noutros é necessário, além desse, o casamento civil. Noutros, finalmente, este último casamento basta. Vocês geralmente leem até o final? Como é que vocês fazem? Você vê até o primeiro item como tem subtítulo. Tá, ele... Seria até, acho que aqui. Tá, beleza. Mas na união dos sexos, o par da lei divina material, comum a todos os seres, há outra lei divina, imutável como todas as leis de Deus, exclusivamente moral, a lei do amor. Quis Deus que os seres se unissem não só pelos laços da carne, mas também pelos da alma, a fim de que a afeição mútua dos esposos se lhes transmitisse aos filhos e que fossem dois, e não um somente, a amá-los e cuidar deles e a fazê-los progredir. Nas condições ordinárias do casamento, a lei de amor é tida em consideração de modo nenhum. Não se leva em conta a afeição de dois seres que, por sentimentos recíprocos, se atraem um para o outro, visto que, as mais das vezes, essa afeição é rompida. E de que se cogita não é de satisfação do coração, e sim da do orgulho, da vaidade, da cupidez, numa palavra, de todos os interesses materiais. Quando tudo vai pelo melhor consoante esses interesses, disse que o casamento é de conveniência, e quando as bolsas estão bem aquinhoadas, disse que os esposos igualmente o são e muito felizes hão de ser. Nem a lei civil, porém, nem os compromissos que ela faz se contraiam, podem suprir a lei do amor, se esta não preside a união, resultando frequentemente separarem-se por si mesmos os que à força se uniram. Torna-se um perjúrio, se pronunciado como fórmula banal, o juramento feito ao pé do altar. Daí as uniões infelizes que acabam tornando-se criminosas, dupla desgraça que se evitaria se, ao estabelecerem-se as condições do matrimônio, se não abstrair-se da única que a sanciona aos olhos de Deus, a lei do amor. Ao dizer Deus, não sereis senão uma só carne, e quando Jesus diz, não sereis o que Deus uniu, essas palavras se devem entender como referência à união segundo a lei imutável de Deus e não segundo a lei imutável dos homens.
Será então supérflua a lei civil e dever-se-á volver aos casamentos segundo a natureza? Não de certo. A lei civil tem por fim regular as relações sociais e os interesses das famílias de acordo com as exigências da civilização. Por isso é útil, necessária, mas variável. Deve ser previdente, porque o homem civilizado não pode viver como selvagem. Nada, entretanto, nada absolutamente se opõe a que ela seja um corolário da lei de Deus. Os obstáculos ao cumprimento da lei divina promanam dos prejuízos e não da lei civil. Esses prejuízos, se bem ainda vivazes, já perderam muito do seu predomínio no seio dos povos esclarecidos. Desaparecerão com o progresso moral que, por fim, abrirá os olhos aos homens para os males sem conto, as faltas, mesmo os crimes que decorrem das uniões contraídas com vistas unicamente nos interesses materiais. Um dia perguntar-se-á o que é mais humano, mais caridoso, mais moral. Se encadear um ao outro dois seres que não podem viver juntos, se restituir-lhes a liberdade, se a perspectiva de uma cadeia indissolúvel não aumenta o número de uniões irregulares. Durante essa leitura eu lembrei de um texto que a gente estudou no Livro dos Espíritos, que ele fala da lei de Deus, né? A lei de Deus, ela diz respeito à vontade da alma, né? Na verdade as obrigações da alma. E as leis de Deus, elas são imutáveis, não, elas são eternas e elas são perfeitas. Então, se a lei é imutável, eterna e perfeita, por que nós não seguimos de maneira tão fácil a lei? É porque mesmo a lei de Deus, mesmo a interpretação da lei de Deus, depende da evolução do nosso próprio espírito. Então, e essa própria lei de Deus, ela é imutável, mas a sua interpretação a respeito dela também muda conforme a sua evolução também, ou conforme o seu aprendizado avança, né? Então, quanto mais você aprende, maior as possibilidades de interpretação dessa lei divina imutável, que são as leis de Deus. E aí aqui ele coloca, não é uma lei de Deus absolutamente, mas ele fala, olha, o que Deus uniu, o homem não pode separar, né? Se referindo à questão do matrimônio entre duas pessoas. E aí ele é interessante, né? Porque existem de fato duas perspectivas. A perspectiva humana, que você tem que regular essa relação social de alguma forma, e para isso você tem a Constituição Civil, e essa Constituição Civil ela muda e cada vez, em cada lugar ela é de uma forma, mas existe a união de dois espíritos que se comprometeram, né? E essa união, sim, ela deve ser observada com mais cuidado, com mais amor e com mais carinho, né? Porque se duas almas se juntam na Terra, é porque elas têm uma história e têm algo provavelmente a cumprir, né? E aí ele coloca, se você está fazendo um matrimônio puramente por questões materiais, você com certeza vai ter um problema, né? Porque o matrimônio, segundo a visão de Deus, não é isso, né? O matrimônio, segundo a visão de Deus, é a união de duas almas com todo o histórico que essas duas almas carregam, né? E com certeza todas as coisas que elas têm que fazer juntas. E aí, obviamente, não é simplesmente casar para ter filhos, né? É toda a relação entre esses dois seres mesmos que vai ter que desenvolver com o tempo e com muita paciência. Ela tem que perdurar, né, no tempo. E a gente vê, né, hoje é fácil, assim, as pessoas se casam, se separam, mesmo tendo filhos e tal. Ou mesmo depois de muito tempo de casamento, assim, parece que a relação se esgarça, né, ela vai se acabando. E aí, de fato, se você não... Essa visão ajuda muito nesse sentido, né? Se você tem essa percepção de que esse casamento ele é a união de duas almas, não é simplesmente uma relação civil e material tal, na Terra, eu acho que a perspectiva do casamento ela muda totalmente, né? E, consequentemente, a responsabilidade e a vontade de fazer com que essa união dure, né, o máximo de tempo que for possível, né? É isso. Alguém mais quer falar alguma coisa? Quer falar? Falei. Miguel acabou de dar um pouco. Né, Miguel? Foi eu. Tem uma questão interessante desse evangelho, quando ele fala que o casamento, a forma de casamento é uma lei dos homens e varia de acordo com a própria diversidade cultural dos homens.
Tem uma ponte com um pedaço da aula de hoje, do estudo. O estudo fala de formação da humanidade, a história da humanidade, mas a história da humanidade, da formação do homem, né? O pré-homem, muito parte dele. E tem uma parte que eu acho que se conecta bem com essa ideia de variação, né? De diversidade de almas e de mundos. Tem um negócio interessante que ele coloca no texto também, que é assim, que bom seria, né, se você não precisasse de uma lei civil ou uma lei feita pelos homens para regular uma relação como essa que é o casamento, né? Se a gente já tivesse um aprendizado, uma interpretação, não uma interpretação, né, mas uma percepção diferente das coisas, isso não seria absolutamente necessário, né? Você já entendeu que a sua união é a união entre duas almas, você não precisa ficar regulando essa relação por nada, porque ela é naturalmente regulada, assim, né? Mas a gente ainda a gente precisa do papel, né? A gente precisa ainda... Precisa do cartório. Do cartóriozinho lá pra pagar 800 pau. A diversidade ainda é muito ampla, né? A diversidade ainda é muito ampla. Mas acho que a gente passou de um extremo para outro extremo, que antes as pessoas casavam por questões materiais, né? Então até aquela coisa dos reis, para juntar os reinos, né? E não podia separar de jeito nenhum, e muitas pessoas viviam infelizes, presas a outras. E hoje em dia, eu não sei se é por causa disso, mas como é fácil separar, também as pessoas nem pensam muito para casar, eu acho. É uma coisa meio junta, separa, então assim... Também não dá pra ficar preso numa pessoa que você tá infeliz, mas por outro lado, também tem que pensar melhor nas suas decisões, né? De certa forma, eu acho que a facilidade de separação, não que antes a ideia do casamento prisão fosse a melhor. Só que a facilidade da separação, ela tira um pouco a ideia do sagrado da união, da questão da união de almas, e você passa a ter menos respeito dentro daquela relação e menos amor, e as relações acabam sendo mais frágeis, né? Principalmente essas que não perduram. Eu acho que você não pensa em Deus, pensa na relação sua aqui, de momento e de interesse seu e de outra pessoa, certo? E acaba esquecendo a lei de Deus, a lei divina. Não, mas deixa mesmo, mais relegada. E mesmo na relação da pessoa com o cônjuge, acaba sendo uma relação incompleta, não é uma relação com respeito. Essas formas do caso separar acabam sendo... É que é mais fácil separar do que resolver o problema, né? Assim, de se esforçar para entender o outro. Porque é difícil, são duas pessoas criadas de maneira diferente, com pensamento diferente, então é difícil mesmo. E às vezes é mais fácil separar do que tentar entender. E aí vem também as mazelas, né, da humanidade, assim, tipo a vaidade, o egoísmo, que aí acaba tendo uma relação que não é muito salutar e que as pessoas não se dispõem a entender o outro, a ajudar, e às vezes fica uma coisa cada um pensando em si e acaba indo para separação, né? Também tem isso, né? Ou por meios ainda mais dolorosos, né? E tudo bem. Bom, isso.